Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo bíblico nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome, por teu Filho Jesus Cristo, a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé, do nosso louvor, a razão da nossa existência. Em nome de Jesus, nós nos aproximamos do Senhor em oração e a Ti, ó Pai, entregamos as nossas inquietações, preocupações e também, ó Deus, confiamos em Ti, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Tua palavra nos diz que o Senhor tem cuidado de nós e é por isso mesmo que devemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Confiamos no Senhor, Pai. Tempos difíceis temos vivido, a ansiedade tem, ó Deus, batido à porta do nosso coração em muitas situações, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Por isso mesmo, Pai, nós temos mais razões para Te bendizer do que razões para murmurar ou ficarmos, ó Deus, abatidos diante das lutas. Ó Deus, peço a bênção do Senhor sobre a vida da nossa igreja, que o Senhor esteja fortalecendo cada irmão, cada servo Teu, cada filha do Senhor, cada criança, cada adulto. Confirme-os na Tua graça, ó Deus, confirme-os, ó Deus, na Tua presença. Assim, Pai, nós Te pedimos e suplicamos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Senhor Deus. Bem, então, vamos lá. Vamos continuar o capítulo 17 de Apocalipse. Semana passada nós começamos o capítulo 17 e fomos até o versículo 6. Só recapitulando aqui, o capítulo 17, ele fala sobre a mulher e a besta. Lembrando que essa mulher que se fala aqui no capítulo 17 não é a mesma que aparece lá no capítulo 12. Lá no capítulo 12 nós vimos que aquela mulher é a igreja de Cristo, né? O povo de Deus no Antigo Testamento, ele sempre foi chamado de igreja de Deus. A igreja, ela não nasce no Novo Testamento. A igreja de Cristo, ela nasce já no Antigo Testamento, nos propósitos de Deus. Israel era a igreja de Deus no Antigo Testamento. E Jesus era judeu. Ele veio dos judeus. Então, a mulher e o seu filho varão, lá no capítulo 12 de Apocalipse, é a igreja e Jesus Cristo. Aqui, essa mulher, ela é alguma personificação, ela é uma personificação do pecado, da sedução do pecado, do mundo seduzindo os homens, desviando-os da presença de Deus. Então aqui, como nós veremos hoje, quem é essa mulher, né? Ela não é aquela mulher lá de Apocalipse 12, isso já ficou claro para nós. Essa mulher, ela aqui no texto é chamada de Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, há aquela discussão toda, Babilônia, é a cidade de Roma, né? Há toda uma discussão sobre quem seria essa Babilônia aqui do texto, né? Obviamente, João está falando uma linguagem figurada. A cidade de Babilônia, a capital do Império Babilônico no Antigo Testamento, ela foi uma cidade que trouxe muitas tristezas para o povo de Deus. É onde nós vemos no Antigo Testamento o povo de Judá, né, a parte sul de Israel, foi escravizada pelos babilônios, né, no ano 608 a.C., depois no ano 596 e 586. Foram 3 investidas. E a Babilônia, lá, a capital daquele império, ela veio a ser a grande potência da época e também trouxe intenso sofrimento aos filhos de Deus. Da mesma forma, então, a cidade de Roma, né? Nós veremos isso hoje, a cidade de Roma, capital do Império Romano, né? Roma foi o palco do assassinato de muitos servos de Deus. Roma foi o centro do império que
perseguiu os cristãos no começo, né, nos primórdios do cristianismo. Então, a cidade de Roma também é personificada aqui, nessa figura. Mas aqui nós vemos um sentido mais amplo. Né? Não diz especificamente a uma cidade ou a um povo apenas. Mas aqui, Babilônia, a grande meretriz, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, conforme o versículo 5, representa todo o mundo, todo o sistema mundano que investe contra a igreja de Cristo, se põe como inimigo da igreja de Cristo, do povo de Deus, e traz assim, então, desviando os homens da verdade, né? Desviando os homens do caminho da verdade, né? Os pecadores, né? Obviamente aqueles a quem Deus quer salvar, ninguém vai impedir, né? Mas o mundo jaz no maligno, né? Ele é o príncipe, Satanás é o príncipe desse mundo, desviando as pessoas da verdade. Então, todo o sistema desse mundo opera desviando os homens do caminho da verdade ou iludindo-os, né, com mentiras, com ilusões, com coisas que não têm valor algum. Então vamos lá, vamos a partir do versículo 7, né? Nós paramos no versículo 7. Vejamos então a história da besta, né? No versículo 7 nós lemos: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher, né? Então, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então, nós vemos aqui essa mulher montada numa besta, né? Nós vimos que, antes de qualquer coisa, é importante a gente ver aqui que o mistério, o anjo vai revelar a João esse mistério, né? Ele falou aqui no versículo 17, no versículo 7, dir-te-ei o mistério. Então, o próprio texto explica o texto. A besta que viste, no versículo 8, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Interessante que Deus, em Apocalipse, Jesus Cristo também, eles são chamados de aquele que era, que é e que há de vir. O inimigo, ele sempre tenta imitar Deus, ele sempre tenta fazer uma imitação de Deus, né? E aqui, então, vemos que a besta, ela era e não é, e parece ser, né? A besta que viste era e não é, e depois fala lá no final do versículo, era e não é, mas aparecerá, ela parece ser, né? Então, a besta é descrita como era e não é, isto é, aponta para a sua transitoriedade, né? Esses agentes do inimigo tentando imitar Deus, mas mostram assim a sua transitoriedade, algo que é e não é, né? Ou seja, no momento existe, no outro momento já não existe mais. O próprio versículo diz que ela caminha para a destruição, né? Ela emerge do abismo, mas caminha para a destruição. Os impérios vêm e vão. Lembrando que a besta que emerge, as duas bestas, né, no Apocalipse, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. A besta que emerge do mar são as nações contra o povo de Deus. As nações contra o povo de Deus. E isso fica claro para nós no versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, a besta que emerge das águas, né, é essa força política contra a igreja de Cristo, né? São nações ímpias contra o povo de Deus. E eu não sei se você tem observado como o cristianismo, não importa a vertente dele agora, mas o cristianismo de uma forma geral, como ele tem sido atacado em todos os países praticamente. Até mesmo nações como os Estados Unidos, que foram fundadas
em princípios bíblico reformados, né, oriundos ali da Reforma Protestante, os puritanos que vieram para a Nova Inglaterra, né, edificar ali nos Estados Unidos, construir a nação americana. Até mesmo ali você vê o cristianismo sendo severamente atacado, a fé cristã sendo severamente atacada em várias nações, né? As nações estão se levantando contra o povo de Deus. E é interessante que não é contra outra nação, mas é contra o povo de Deus, que está espalhado por todas as nações. Em todo lugar a gente tem visto os cristãos sendo perseguidos, especialmente os verdadeiros cristãos, né? Mas observe agora, né, os impérios vêm e vão. Junto à besta cairão também os réprobos, né, aqueles que não foram salvos, de quem a Bíblia diz que não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. O meu nome, o seu nome, o nome de todos os salvos foi escrito antes da fundação do mundo. Não que lá no céu existe um livro enorme, né, e com o nome de todo mundo. Isso aqui é uma figura de linguagem mostrando o seguinte: Deus tem diante de si os nomes dos que lhe pertencem. Ele conhece aqueles que lhe pertencem. Quando você tem um registro de alguma coisa, você tem conhecimento daquilo que você tem, né? Então, essa é a ideia aqui desse livro da vida, quer dizer que Deus, ele conhece aqueles que lhe pertencem, né? Agora, houve uma onda no meio evangélico e parece que ainda tem perdurado em muitas igrejas essa história de escrever o seu nome no livro da vida, né? A minha esposa conta uma experiência que ela teve na adolescência, para a juventude, em que um pastor que foi convidado por uma igreja lá, não vamos citar nomes aqui, não vem ao caso, e esse pastor, então, que tinha revelações e tudo mais, aquela coisa toda, numa igreja presbiteriana, o cara tinha revelações e tudo mais e tal, e aí, então, ele tinha uma história de que aqueles por quem ele orasse, né, se hoje eu quero que você saia daqui com a certeza de que seu nome foi escrito no livro da vida. E aí, então, ele orava pela pessoa e falava assim: agora imagine você entrando no céu. Você está vendo, meu irmão? Você está vendo? Ele ia induzindo, através da oração, ele ia induzindo o pensamento da pessoa a ver o que ele queria que ela visse. Quase que como uma hipnose. E segundo os relatos desse maluco, né, os relatos é que a pessoa via mesmo um livro no céu, é como se ela tivesse entrado no céu e via o nome dela, de repente, naquele livro ela via o nome dela sendo escrito. Bem, não precisa nem dizer que isso tudo não passa de uma pilantragem, de uma palhaçada, de uma prática totalmente antibíblica, né? Para começo de conversa, o seu nome não é escrito no livro da vida quando você aceitou a Cristo. Pelo contrário, seu nome foi escrito antes da fundação do mundo, por isso que você veio aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. Seu nome já estava escrito lá antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir, antes de você existir, o seu nome já foi escrito por Deus. Deus já havia separado você para pertencer a Ele. Da mesma forma, aqueles que não foram salvos, aqueles que não foram eleitos, jamais haverão de ser salvos. O nome deles jamais estará no livro da Bíblia, no livro da vida, né? A perplexidade tomará conta de seus corações, porque essa besta que existia e deixou de existir reaparecerá. Irmãos, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é que Jesus falou que no final dos tempos o inimigo faria sinais e prodígios no céu e na terra, e com o objetivo de desviar as pessoas, de impressionar as pessoas. Observe que essa besta, diz aqui o texto, que ela... esses que não foram salvos, que não serão salvos, eles se admirarão vendo a besta que era e não é, quer dizer, deixou de existir, mas ela então ressurgirá, ela aparecerá de volta, como que ressuscitando, né? Obviamente aqui ela está imitando, né? Novamente nós vemos aqui ela imitando o Senhor Jesus, porque ele é o que era e que é, e ressuscitou, voltou dos mortos. Aqui a besta tentando imitar o Senhor Jesus. Satanás sempre tentou imitar Jesus, né? Sempre foi um imitador, né?
Diz o verso 9 e 10, aqui está o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Versículos 9 e 10. A maioria dos comentaristas aqui afirma que João está se referindo especialmente à cidade de Roma, quando ele diz aqui das 7 cabeças, né? Por quê? Contudo, isso pareça lógico, porque Roma, nós sabemos que Roma ela está edificada sobre 7 colinas. A cidade de Roma, ela foi edificada, pelo menos a Roma antiga, ela foi edificada sobre 7 colinas. A questão que surge para nós aqui, João está falando mesmo de Roma, especificamente de Roma? Porque até aqui ele falou figuradamente, agora ele fala literalmente. Então, ainda que pareça ser a cidade de Roma, não é de Roma que ele está falando aqui. Não é da cidade de Roma que ele está falando aqui. A frase que ele diz aqui, né? Aqui está o sentido que tem sabedoria. Isso quer dizer, aqui está a mente que tem entendimento. A expressão 7 montes ou 7 colinas, dependendo aí da sua versão, né? 7 montes ou 7 colinas, deve ser entendida como uma referência aos impérios anticristãos de todas as épocas, e não um império específico, como no caso o Império de Roma, o Império Romano. Mas aqui nós devemos pensar no número 7, lembra? Número 7 significa, no Apocalipse, é algo completo. Então, todos os impérios que se levantaram contra o povo de Deus são essas 7 montes, essas 7 colinas aqui, né? O Antigo Testamento indica que montes podem simbolizar poder político, como fica evidente nas seguintes passagens. Por exemplo, Isaías 2, versículo 2, Jeremias 51, 25 e Daniel 2, 35. Essas passagens nos mostram que a expressão montes aqui significa poder político. Vou pedir para alguém ler para nós, por favor. Nádia, lê para nós, por favor, Isaías 2, 2. E o Lucas, lê para nós, por favor, Jeremias 51, 25. Isaías 2, 2. Aí ele está falando do Monte de Sião. É uma profecia a respeito de Jesus. Sião, Jerusalém, o monte do Senhor sobressaindo-se aos demais montes, né? Observe que a linguagem aí toda é falando do poder político e os poderes, todos os poderes desse mundo sendo subjugados ao poder de Cristo, né? Então você vê que é uma linguagem bem típica mesmo. Jeremias 51, 25. Aí, Deus está falando dos inimigos, mas se refere a eles como se fosse um monte, né? Uma montanha. Então, é uma linguagem típica da literatura judaica, né? São também, diz o versículo 9, são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. O que para muitos intérpretes bíblicos representam aqui os imperadores romanos, né? Então, alguns comentaristas chegam até a fazer uma lista de 12 imperadores romanos na sequência, e aí eles pegam os 7 primeiros, mas por que então apresentaram 12? Né? Esse aqui fala de 7, né? Então, novamente, tomemos cuidado para não sermos literalistas, mas vamos entender aqui o texto, né? Vamos entender o sentido figurado do texto aqui.
é mais plausível entender que aqui é uma referência aos grandes impérios mundiais. No Antigo Testamento você tem os seguintes impérios, né? Não só no Antigo, no Novo Testamento também. Babilônia Antiga, depois vem a Assíria. A Babilônia Antiga, ela data de 1400, 1500 a.C. Depois você tem a Assíria, que surge por volta do ano 800 e vai até o ano 700, mais ou menos, 700, 650, mais ou menos. A Síria cai, levanta-se a Neo-Babilônia, ou a Nova Babilônia, aí agora sob o comando de Nabonido, Nabucodonosor, Nabopolassar, aquela turma toda lá, né? O avô, pai e neto. E na sequência você tem o Império Medo-Persa, né? Os medos e persas, e que derrubaram a Babilônia, a Neo-Babilônia. Depois você tem o Império Greco-Romano, né? Os gregos, desculpa, Greco-Macedônio. Os gregos e os macedônios, então, ali sob o comando de Alexandre o Grande. Depois os Seleucidas, né? Os generais que tomaram o Império de Alexandre. E, por fim, você tem Roma. O último império, o último grande império, né, como eram os demais, o último grande império foi Roma, e o mais extenso de todos. Ele durou 1000 anos. Roma, quase 1000 anos. Ele começa com, lá por volta do ano, do segundo século antes de Cristo. No primeiro século antes de Cristo, Roma já estava bem estabelecida, e vai até o ano 800 depois de Cristo. 800 da era cristã. E aí depois que o Império Romano cai, rui de vez, ainda ele deixou a Igreja Católica, né, como o resquício dele, né? A Igreja Católica, ela sempre funcionou como um império. Ela é um império. Ela é o resquício do Império Romano. Se você vir estudando o Império Romano, de repente, quando você vê ele ruindo, o que fica é a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela é muito mais um império político do que uma igreja. Por isso que ela é uma seita, né? Vamos lá, vamos em frente. Os 5 primeiros já haviam caído. O sexto, aqui no caso, Roma, existia ainda nos dias que João escreveu o Apocalipse. E o sétimo, quando chegar, tem que durar pouco, apontando assim para a transitoriedade desses impérios. Eles caminham para a destruição. O único império que é eterno é o império de Cristo. Depois de Roma não tivemos outros impérios? Sim, tivemos. Não impérios, tivemos impérios, mas não nos mesmos moldes, né? Hoje, quando se fala o império americano, o império chinês, o império russo, não é no mesmo sentido, né? Hoje o domínio é diferente, né? Mas não é no mesmo sentido que foram esses impérios. O que devemos entender aqui desses reis né, desses 6 reis, 7 reis, o último não vai durar muito tempo, o que nós devemos entender aqui é justamente isso. Nenhum reino nesse mundo é para sempre, exceto o reino de Cristo. O reino de Cristo é eterno. Ele não terá fim jamais. Ele não terá um reino para substituí-lo. Existem reinos que concorrem com o reino de Cristo, mas não podem, em hipótese alguma, suplantar o reino dele, vencer o reino de Cristo. O reino de Cristo é eterno, o reino de Cristo é para sempre, e o reino de Cristo é triunfal e triunfante, né? Versículo 11. E a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei e procede dos 7, e caminha para a destruição. Olha, não importa quantos venham a ser, não importa. Todos eles caminham para a destruição. A besta que emerge do mar, sobre a qual está montada a mulher, procede dos 7 impérios e igualmente caminha para a destruição. A questão é, a quem eu sigo? A quem eu sigo? Se eu sigo a Cristo,
o que me aguarda é a vida eterna. Se eu não sigo a Cristo, automaticamente eu estou seguindo a Satanás, estou seguindo aos réprobos, e o que me aguarda é a destruição. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. O que tem a ver 1 hora? Né? A mesma ideia. Algo transitório, algo temporário. Esses 10 chifres, né, lembrando por que chifre? Nos tempos antigos, os chifres eram sinais de poder. Por exemplo, no altar do Senhor, nos 4 cantos do altar, tinha 4 chifres, né? Um chifre em cada ponta. O chifre foi sempre sinal de poder no Antigo Testamento, né? Nos tempos antigos. Por isso aqui, então, se fala de 10 chifres, ou seja, número 10, novamente, aqui mostrando algo pleno, algo completo, né? Então, 10 chifres, são 10 chifres, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como de reis, né? Como reis, com a besta, durante 1 hora. Né? Eles não receberam o reino, eles receberam a autoridade. Né? E, de certa forma, isso é algo que se aplica a todas as autoridades que existem. Por exemplo, a autoridade de presidente da República, a autoridade de general, a autoridade de juiz do Supremo Tribunal, seja qual for a autoridade, essa autoridade ela foi concedida por Deus, e a pessoa que ocupa esse cargo, essa autoridade, ela não é dona daquilo sobre o que ela exerce a autoridade. Por exemplo, o presidente não é dono do Brasil, né? O juiz não é dono do tribunal, né? O general não é dono do exército, ele tem autoridade para comandar, ele tem autoridade para fazer o que tem de ser feito. Ele é autorizado a fazer o que precisa ser feito, mas ele não é o dono, né? Da mesma forma aqui, no caso, esses aliados de Satanás, eles receberão essa autoridade de reis. Serão poderosos, homens influentes, pessoas influentes. Mas isso durará apenas 1 hora. Ou seja, a vida é breve. A nossa vida é breve. Por mais autoridade que esses ímpios recebam, eles serão transitórios. Né? Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Versículo 13. Ou seja, estão plenamente aliados à besta no seu ataque contra a igreja de Cristo, colocando-se assim à disposição da besta para usá-los como bem lhe pretender. Né? Então, observe que quem é o seu Senhor? O seu Senhor fará com você aquilo que ele bem entender. Se o seu Senhor é Deus, você está em boas mãos. Se Satanás é o seu Senhor, é o Senhor da sua vida, você será apenas um marionete na mão dele e ele vai te usar do jeito que ele quiser para os intentos nefastos dele. Né? Repetindo o versículo 13. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, aqueles que receberam autoridade como reis, agora eles dedicam à besta aquilo que eles receberam, e eles têm só um pensamento, ou seja, engrandecer o nome da besta. Eu sei que a gente acaba pensando nos nossos dias, né? É óbvio, a gente é normal a gente fazer essa conexão, mas nós devemos tomar cuidado porque de dizer, mas esses reis aqui, essas pessoas são
fulano, cicrano e beltrano que estão no poder e estão fazendo tal coisa, assim, assado. Não, irmãos, aqui é muito mais amplo do que a gente pensa. Ainda que possa, no final dos tempos, de fato, levantar pessoas especificamente com essa atuação, com esse propósito, nós devemos entender o seguinte: todos aqueles que recebem a autoridade, que recebem alguma autoridade, eles devem sempre se questionar para o que eles estão usando essa autoridade, como eles estão usando essa autoridade e qual é o objetivo. Observe que os ímpios sempre acabarão se colocando contra Deus, sempre acabarão prostrando-se diante do inimigo, de Satanás, e fazendo a vontade dele. Os servos de Deus, por maior que seja a autoridade que ele tenha recebido, ele vai trabalhar na perspectiva de fazer aquilo para a glória de Deus. Se você é um encarregado lá na fábrica onde você trabalha, se você é um diretor, uma diretora lá da escola que você trabalha, se você é o síndico do seu condomínio, você recebeu uma autoridade e aquela autoridade você tem que exercê-la para a glória de Deus. Os ímpios exercerão as suas qualidades, exercerão a sua autoridade a serviço da besta, a serviço do inimigo. Né? Todos eles, as bestas, os impérios, os reis e todos aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, conforme o versículo 8, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Versículo 14. Lembrando que este versículo é o versículo central do livro do Apocalipse. Se você memorizar este versículo, você está memorizando o cerne do livro do Apocalipse. Né? Então todos esses inimigos se levantarão e pelejarão contra o Cordeiro. O Cordeiro é o Senhor Jesus. E o Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eles receberão a autoridade e entregarão a sua autoridade e a sua força, a sua energia à besta. Mas quem é aquele que tem que é a autoridade máxima, é a autoridade suprema? Aquele que tem todo o poder? Jesus. Eles virão contra o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus os vencerá. Nós já estamos numa batalha que nós já sabemos o final. Nós já entramos numa batalha na qual nós já sabemos o final. A única questão que deve pesar para nós é de que lado nós estamos nessa batalha. Essa é a única questão que nós temos que responder. Porque a vitória já está garantida, a vitória já é certa. É do Senhor Jesus. Ele vencerá, ele é o Cordeiro que foi atacado por eles, mas ele os vencerá, porque, apesar dele ser o Cordeiro, ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Mas observe também que as investidas deles não serão apenas contra Cristo, mas será contra a igreja de Cristo. Né? Veja o restante do versículo. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Nós também venceremos, porque afinal de contas a vitória de Cristo é a nossa vitória. Me lembra aqui aquele texto de Josué: a alegria do Senhor é a nossa força. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Não seremos nós os vencedores, não seremos nós que venceremos. Nós desfrutaremos da vitória que Cristo conquistará. Nós desfrutaremos. A vida eterna, meus irmãos, ela é um dom de Cristo do começo ao fim, um dom da graça de Deus do começo ao fim. O que nós vamos receber, até mesmo quando se pensa em galardão, nós devemos pensar em galardão não como um bônus
ou algo que nós merecemos receber de Deus. Não, até o galardão em si é a própria salvação. A bênção da salvação, do começo ao fim, é obra de Cristo. A bênção da vitória sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o mal. A bênção dessa vitória é Cristo quem nos dá. Aí tem uma ordem, né? Diz assim, os chamados, eleitos e fiéis. Parece que a ordem foi invertida, né? Porque o normal seria, ou pela ordem cronológica seria, primeiro eles são eleitos, depois em algum tempo na sua existência eles são chamados pelo evangelho, e depois chamados eles permanecem fiéis. Seria essa a ordem. Parece que João inverteu, né? Ele coloca chamados, eleitos e fiéis. Mas pelo contrário, ele não inverteu. Essa ordem que ele colocou ressalta ainda mais. Nós só somos chamados por Deus porque Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e fomos chamados por Ele, Ele nos mantém firmes. Ele faz com que nós permaneçamos fiéis a Ele. Né? A perseverança dos santos. Irmãos, nós precisamos entender que a salvação ela implica em perseverança. Não é só você dizer, eu aceitei a Cristo como Salvador e pronto, não tem mais nada a ser feito. Não, existe a perseverança dos santos. Nós temos que perseverar. O crente, o verdadeiro salvo, ele permanece, ele continua, ele persevera na fé. Ele não retrocede, ele permanece crescendo espiritualmente, crescendo na sua comunhão com Cristo, crescendo na sua vida de santidade, mas ele permanece. Versículo 15, falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas, né? As águas em que a meretriz se assenta, né, são os povos. Todo mundo está sob o controle e a sedução do pecado. Aqui personificado nessa meretriz. Devemos observar que aqui a quádrupla descrição do mundo, né? Povos, multidões, nações e línguas. Lembra que o número 4 é um número cósmico, um número que diz respeito à criação, aos 4 cantos da Terra, ao universo em si, né? Aos 4 cantos. Né? Então o número 4 ele simboliza o cosmos, no mundo inteiro. Não se restringe a apenas uma época específica e nem mesmo a uma nação específica, mas a todas as eras. A história, do princípio ao fim, está nas mãos de Deus. A história da redenção é do começo ao fim. Né? Esses dias estava conversando com uma irmã, ela estava preparando um áudio para evangelizar uma amiga. Né? E ela foi muito feliz na forma como ela desenvolveu o raciocínio dela ali, naquele áudio. Ela começou falando da criação, depois da queda, depois da redenção. E aí eu falei para ela, só faltou falar da consumação. Só faltou isso. E ela corrigiu depois e fez, colocando os 4 pontos, né? Criação, a queda, a redenção e a consumação dos séculos. Deus criou o homem para o louvor da sua glória, o homem pecou, passou a necessitar de resgate, de ser resgatado e transformado por Deus. Cristo Jesus vem, resgata o homem, redime o pecador e promete um dia voltar para buscar aqueles a quem ele salvou, para ressuscitar os mortos, transformar os vivos e reunir o seu povo e levar consigo todo o seu povo para a glória. Então aí nós vemos a história, é o que em teologia nós chamamos de teleologia, teleologia, ou seja, o telos, a vontade, né? Telos é a vontade de Deus, os propósitos de Deus sendo executados.
O livro do Apocalipse trata disso. Do começo ao fim nós vemos a criação, a queda, a redenção e a consumação dos séculos. E no meio disso tudo, o povo de Deus enfrentando lutas, enfrentando inimigos, enfrentando as nações, e ao mesmo tempo que resiste ao ataque dos inimigos, também ora pelos inimigos, estende a mão para socorrer os inimigos, porque dentre os inimigos, Deus também tem eleitos que precisam ser resgatados. Mas aqui nessa batalha final, a batalha do Armagedon, né, como nós vimos anteriormente, nessa grande batalha, a igreja é a vencedora porque ela está sob o comando de Cristo. Versículo 16, os 10 chifres que viste a besta, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Num momento estarão com ela, servindo-a, adorando-a, e de repente, num relance, num revés, ali orquestrado por Deus, é claro, esses mesmos que antes estavam adorando, servindo e amando a besta, agora se voltam contra ela, né? Este capítulo termina mostrando o trágico fim da grande meretriz. Num relance de fúria, os seus aliados serão tomados de profunda aversão por ela e a atacarão, despindo-a de suas vestes luxuriosas, devorarão as suas carnes e a queimarão no fogo. Essa cena retrata o caos em que o pecado lança o homem e o castigo que sobrevém ao pecador. Naquele dia, no dia da volta de Cristo, ouvir-se-á muitas pessoas dizendo: Senhor, mas a culpa foi dele. Um vai virar para o outro e vai acusar o outro. E vai um atacar o outro, mas não tem como serem livrados do juízo de Deus. Essa versão, a grande meretriz, a autodestruição dos ímpios, tudo está nos propósitos de Deus, e dessa forma se cumprirá a palavra de Deus que diz: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Enquanto eles se voltam contra a mulher, a grande meretriz aqui, que os seduziu, observe que eles estarão fazendo aquilo que Deus incutiu no coração deles, que Deus colocou no coração deles. Isso torna Deus culpado pelo pecado deles? De jeito algum. De jeito algum. O que aqui quer dizer é que Deus permitiu que eles continuassem na sua devassidão, e Deus, então, dirigiu os pensamentos deles para que eles chegassem a esse ponto de autodestruição. Destaca-se aqui o fato de que Deus está no controle de tudo. Ele próprio moverá os corações desses ímpios contra essa mulher, a grande meretriz. O asco por ela tomará seus corações, e eles sentirão não só repulsa, mas fúria contra ela por ter lhes enganado e seduzido. Depois de matarem e devorarem a mulher, a grande meretriz, os reis se voltarão para a besta e lhe entregarão a autoridade sobre os seus reinos. Mas tudo isso está dentro do propósito de Deus, o qual permite um temporário triunfo do mal, para que quando Deus, Ele próprio, vier em sua glória e poder julgar o mal, Ele seja glorificado e exaltado ainda mais.
Irmãos, nós não podemos esquecer disso. Às vezes a gente está vendo aí o mal triunfando, a gente acha assim, puxa vida, né? Como o salmista no Salmo 73. Puxa vida, Senhor. Eu estou aqui sendo fiel ao Senhor, andando na presença do Senhor, fazendo a tua vontade, e tudo dá errado para mim. Nada dá certo. Tudo que eu penso fazer, tudo que eu penso em melhorar a minha vida, só parece o caranguejo. Eu dou um passo para frente e dois para trás, né? Nada dá certo. E eu sou honesto nos meus negócios, faço tudo certinho. E aí me vem, então, um ímpio. Eu olho, por exemplo, para esses bandidos, esses políticos bandidos, roubando a nação, quebrando o país, enriquecendo. E aí, quando chega a vez deles serem julgados, uma Suprema Corte dá um jeitinho na lei, liberta eles, e eles estão aí soltos e felizes, gastando dinheiro nosso, o meu dinheiro, né, o dinheiro do povo. Puxa vida, Senhor. E por que que isso acontece? Por que que eu não vou para frente enquanto eu vejo os ímpios prosperando, né? Tomemos cuidado com isso, irmãos. O salmista mesmo, ele disse, quase que eu tropecei, quase me resvalaram os pés. Foi quando eu entrei no santuário de Deus e aí meditando na glória de Deus, meditando na justiça de Deus, meditando na santidade de Deus, eu atinei com o fim dos ímpios. Eu atinei com o que vai acontecer com eles. Meu Deus, eu agi como um animal, como um embrutecido no meu coração. Me voltei contra o Senhor, tive inveja desses ímpios que estão destinados à destruição. Eu tive inveja deles. Que adianta viver no bom e do melhor desse mundo e no final eu servir de combustível para a destruição, eu ser destruído e lançado na condenação eterna? Que adiantou? Não é? Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Não é porque o mal está triunfando nesse momento que significa que ele vai triunfar para sempre. Não. Em hipótese alguma. Deus até permite o mal triunfar por algum momento. Como diz aqui o texto, né? Por uma hora, né? Como diz lá o versículo 12. Ou por pouco tempo. Mas quando Deus vier julgar, o mal será severamente punido. Então nós não temos que ter inveja do mal, porque Deus está permitindo um temporário triunfo do mal, para que quando ele vier julgar, ele seja ainda mais exaltado e glorificado no seu juízo, no seu julgamento. Encerrando então o versículo 18, diz assim: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A mulher da visão, como fica claro no texto, a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Simon Kistemaker, comentando esse versículo, ele diz o seguinte: as duas cidades do Apocalipse, há duas cidades no Apocalipse. Uma é a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. Capítulo 3, versículo 12, capítulo 21, versículo 2 e versículo 10, e capítulo 22, versículo 2 e 3. A outra é a cidade do mundo, controlada por Satanás e conhecida como Babilônia, a Grande. Capítulo 11, versículo 8, 14, versículo 8, 16, versículo 19, 17, versículo 5, 18, versículo 2 e 10. Essas duas cidades têm seus próprios cidadãos, seus próprios governos e leis e seus próprios destinos. Uma é a cidade da luz, a outra das trevas. Uma é conhecida por sua pureza, a outra por suas abominações. Por suas abominações.
e fraudes. Numa, Deus e o Cordeiro habitam com o seu povo. Na outra, residem Satanás, os anjos apóstatas e os seus seguidores. Novamente, a pergunta é: de que lado eu estou nessa luta? Qual é a minha cidade? A Jerusalém, a nova Jerusalém, que desce da parte de Deus ataviada como noiva, em sua glória, ou a Babilônia, a grande meretriz? Veja o destino que cada uma terá. Mas lembre-se, seu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Não está sendo escrito agora. Foi escrito lá, antes da fundação do mundo. Então, enquanto você estiver nesse mundo, comporte-se como um cidadão da Nova Jerusalém. Qual é a sua nacionalidade? Eu sou de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Ou seja, eu sou de Jacareí, sou jacareiense. Não. Nós somos da Nova Jerusalém. Nós somos da glória eterna. A exortação do apóstolo João, em 1 João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 18, deve ecoar em nossos corações e ouvidos. Diz assim, eu vou ler o texto para você. 1 João, que quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir. 1 João 2, 15 a 18. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, o seu desejo pecaminoso, né? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram, eu falei até o 18, mas até o 20. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Espírito Santo. Desculpa, a unção que vem do Santo. E todos tendes conhecimento. E todos tendes conhecimento. Nós temos o conhecimento, não é porque nós conhecemos tudo, mas nós temos aquele que tem todo o conhecimento habitando em nosso coração. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E é Ele quem nos mostra quem são os anticristos. E quando vier esse figurão, o anticristo, o Espírito Santo também nos mostrará. E é por isso que nós temos que... A única certeza que nós devemos ter, e a única que realmente importa é: eu estou do lado de Cristo. Eu estou do lado de Cristo. É só isso que importa. A batalha já está vencida por Cristo. A vitória já está decretada. A batalha ainda que não tenha acontecido, mas ela vai acontecer e em Cristo nós já temos a vitória. A nossa cidade é a Nova Jerusalém, não é a Babilônia, não é o mundo. E se amarmos o mundo, o amor de Deus não está em nosso coração. E se amarmos a Deus, não cairemos nas ilusões do mundo.
e nem seremos vítimas, presas fáceis do maligno. Encerramos aqui o capítulo 17. Alguma pergunta, algum comentário? Não? Então nós já vamos partir para o encerramento. Peço ao diácono Rogério que nos dirija uma palavra de oração, agradecendo então a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, digno, Pai, ao Senhor de toda honra, de toda glória, Deus. Senhor dos senhores, que Deus, muito, Pai, onde devemos estar depositando, Pai Deus, a nossa confiança, a nossa fé, Deus. Não permita, Senhor, que nós venhamos a ter inveja, Pai, aqueles que estão crescendo a nossa volta, Deus. E não venhamos, ó Pai, nos deixar ser iludidos pelas coisas desse mundo, Deus, mas que venhamos cada vez mais, Pai, firmarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Sim, Pai. Quem fez todas as coisas por nós, ó Pai. Realizou, ó Pai, aquilo que era para nós, estarmos sofrendo ali naquela cruz, ó Deus, e Ele fez por nós, Deus. Sim, Pai. Que possamos, ó Pai, cada dia mais nos fortalecer, Deus, na confiança de que quando chegar o dia final, quando chegar a nossa hora, aí sim teremos o tesouro maior que está em Cristo Jesus, a nossa nova Jerusalém. Nos ajuda, Pai. Nos segura, Pai, pois somos fracos. Melhor, nossa carne é tão forte que nos leva a pecar contra ti, Deus. A entristecer o coração. Por isso que somos dependentes de ti. Sim, Pai. Para servir a ti. Sim, Deus. E carecemos da tua mão nos conduzindo, ó Deus, até o final das nossas vidas. Sim, Pai. Fica conosco, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.